Você está no canal Cortes Canal Espírita Oficial, onde você encontra um resumo dos principais momentos das lives do canal Espírita. Se inscreva aqui no canal, se inscreva também no canal Espírita, o link está na descrição e no primeiro comentário fixo. E bom vídeo! Ô Anderson, a gente está chegando ao final e eu queria te fazer mais uma pergunta. Diga, que as pessoas chegam aqui no canal sempre falando que eu senti um espírito, né? Eu senti que tinha um espírito perto de mim, me arrepiei, acho que foi o meu ente querido que desencarnou, que veio aqui. Mas a gente sabe que essa sensação física, né? Pode ter várias fontes, né? Que causam ela, um arrepio, às vezes uma corrente de ar, enfim. Como que a pessoa ela pode ter um indicativo que realmente ela sentiu ou está sentindo a presença de um espírito perto dela? Veja, eu sempre falo na questão, em questão de identificação na mediunidade, de você perceber o que está acontecendo, nunca vá por uma sensação só, né? Eu senti um arrepio no braço. Meu Deus, é um espírito, né? Pode ser só uma sensação fisiológica, natural, há uma mínima variação térmica, né? Qualquer coisa do tipo, você saiu estava num ambiente quente na rua e entrou num ambiente refrigerado, deu um arrepio, mas só que não estava tão gelado assim. Mas por ser uma diferença térmica, você sentiu, aí você já associa no espírito. Às vezes porque você já tem a crença, né, que existem espíritos em todos os lugares, e aí você faz conexões mentais, né? Não, porque a minha avó sentia isso, e era espírito, e ela me dizia, porque aí está conectado a crença aos respeitos, o respeito do teu antepassado, quem te ensinou, né? Então tem toda lá uma construção, né? Agora a questão é, quando você sente, veja o conjunto das percepções, né? Eu senti um arrepio no braço, tudo bem, é um arrepio, mas o que mais eu senti? Senti uma alteração na minha emoção, no meu corpo, respiração alterou, coração, teve uma mudança, mexeu em sentimentos, despertou sentimentos, uma tristeza, e essa tristeza já foi para uma emoção, uma vontade de chorar, né? Criou imagens na tua mente, imagens que geralmente são diferentes, incomuns, não é aquilo que você está acostumado a pensar, né? Aí a gente pode dizer que é uma sensação da mediunidade, uma percepção de um espírito próximo ali. Por quê? Porque as duas, como o André Luiz explica, as duas psicosferas se cruzam, né? Imaginem, né, dois círculos, um entra no outro, né? Algumas pessoas chamam de aura também, né? Uma aura entra na outra. Só que a explicação do André Luiz tem um quesito melhor, psicosfera. Ou seja, é uma órbita psíquica que tem pensamentos, memórias, sentimentos, o teu campo psíquico está ali. Quando esse campo se cruza, você absorve o dele e ele absorve o seu. Se ele achar que tem sintonia, esse cara pensa parecido comigo, ele tem memórias parecidas com a minha, ele tem carências semelhantes às minhas, ele tem vícios semelhantes aos meus. Então ele vai dizer, nossa, deixa eu dar um abraço nele aqui com esse que eu vou ficar. Então o que vai acontecer? Você vai sentir um pouco dele, por isso que você vê imagens, às vezes que você fica pensando, nossa, de onde apareceu essa imagem aqui? Né? Mas espera aí, eu também senti uma sensação de pressão. Sensações muito curiosas, por exemplo, uma sensação de preenchimento no ambiente. Como assim, Anderson, preenchimento? Parece que tem uma coisa que não estava ali. Mas que coisa? Não sei. Você olha para o ambiente aqui, não tem nada diferente, está lá uma estante atrás, mas eu sinto que tem algo no meio aqui que não estava. Uma percepção espacial, né? Então, você tem que sempre olhar o conjunto. Nunca olhe só um arrepiozinho, um flash na cabeça.
olhe o conjunto todo. Por isso que eu falo, autoconhecimento te ajuda a identificar, porque você vai saber quem sou eu e quando não sou eu, quando é uma coisa invasiva que vem de fora, tá? Mas é muito importante para o médium, Luiz Fernando, eu sempre falo isso porque isso liberta o médium. Não seja uma ilha, não seja uma pessoa fechada, não queira ser uma pessoa numa redoma, tá? Entenda que o médium é alguém que trabalha e vive de forma empática. Ele o tempo todo está praticando a empatia com os seres. Ele está penetrando as psicosferas dos seres encarnados e desencarnados. Você não pode se fechar. Você tem que cada vez mais se abrir e se expandir. Meu Deus, Anderson, mas se eu já sinto coisa do jeito que eu estou aqui com medo, imagina me expandindo. Quando você se expande, você perde o medo. Você está demonstrando para o universo, olha, eu não tenho medo de abrir os braços. Pode vir o que for. Né? E aí quando você faz isso, o medo vai embora. Você aceita participar. A gente fala tanto hoje em dia de empatia, mas quando se fala de mediunidade e capacidade empática, não, peraí, aí não. Eu vou sentir o que o outro sente, mas a ideia não é essa. A ideia não é essa. O médium, ele vai profundamente na empatia. Não é só olhar para o outro e ouvir, como comumente as pessoas falam, né? Não, é às vezes você sentir o sentimento do outro. Você está conversando com uma pessoa e está vendo a cena da vida dela passar na tua cabeça, de quando ela estava na infância, né? Muita gente não quer isso, porque quer viver como uma ilha, né? Não quer ser penetrado por esses pensamentos, não quer ser invadido, quer ser isolado. Mas o ser humano está passando pela fase de expansão. Como que nós vamos para um planeta de regeneração, onde as pessoas conseguem conversar telepaticamente, né? E um ver o pensamento do outro, se a gente não aceita nem na mediunidade sentir o outro? Como é que a gente vai chegar lá nesse mundo, se a gente está negando essa capacidade? E olha, cada vez mais vai aumentar. E vão nascer crianças com capacidades cada vez maiores, né? E quanto mais você aceita, você entra em equilíbrio com essas sensações. Não é o contrário, como as pessoas pensam, eu vou me descontrolar. Não. Você vira um ente da natureza e do cosmos à tua volta. Então você está aqui e você sente a natureza lá fora, a árvore, o pássaro. Você se sente feliz com aquilo. Quando você pisa na terra e toca uma árvore, você sente a raiz dela e sente as outras árvores próximas. Você se limpa, se energiza, se equilibra, você entra numa sinergia com o astral. Você não fica naquela ciranda que muitos médiuns falam, ai meu Deus, eu saio na rua e já me contamino. Aí eu volto para casa pesado. Aí eu passo mal, eu fico ruim. Né? Eu não quero ter isso, é muito difícil. Mas isso acontece porque está sempre assim, na defensiva. Mas você tem que se integrar nesse mundo, que é um mundo natural, é um mundo divino, que está aí, é a criação de Deus, e você não quer fazer parte da criação de Deus. Você quer ficar isolado na percepção do corpo? Um dia você vai abandonar ele. E aí? Né? Então, quando você aceita essa expansão e você seguir nesse caminho, você percebe que a coisa vai ficando natural. Você doa energia e sorri, você não está nem aí. A energia, vai. Ai, meu Deus, meu amigo com o olho gordo, meu amigo, vem cá, quero te dar um abraço. E é tão forte o negócio que aquele amigo com o olho gordo, né, que a gente costuma brincar, né, que vem e deixa você pesado depois, não acontece o contrário, ele não fica pesado, ele sai bocejando, dizendo, conversei contigo, relaxei tanto que parece que estou até com sono, porque ele recebeu uma massa de energia em cima que apaziguou tudo aquilo que deixava ele inquieto, né? Então, isso se aprende com o tempo. A gente faz orientação sobre a mediunidade, faz isso em consultório, faz isso em palestra. Eu até estou planejando fazer um workshop sobre mediunidade e expansão da consciência em abril, onde a gente vai fazer um dia inteiro via videochamada, via aí tipo um Google Meeting, onde a gente vai se ver, não só vão ficar me olhando, mas eu quero ver as pessoas. E eu já fiz isso. A gente faz teste de telepatia e demonstra como as pessoas se comunicam telepaticamente.
Eu coloco alvos aqui e digo, olha, estou olhando para um negócio aqui, e agora? E faço testes. Vocês vão me dizer o que eu estou assistindo aqui, me vendo, e depois sem me ver. Vou só deixar uma tela preta. Vocês não vão nem me ver. E as pessoas dizem, puxa, estava vendo tal coisa. Como é que você explica isso? Se eu não contei para ninguém. E às vezes eles vão tão profundamente na capacidade que quando eu estou selecionando imagens no dia anterior para fazer o teste, eles falam de imagens que eu vi no dia anterior. Por quê? Porque está aqui, ó, dentro da minha cabeça. Eles estão vendo o que está aqui. Né? E a gente faz isso no dia a dia, só não acredita. Né? Então é bem interessante fazer isso. Que incrível. Então a gente tem que se abrir, gente. Se abram. Se soltem. Abram as asas.